Você vai ouvir agora o podcast Seafood Brasil. Um novo canal, um novo público e a mesma credibilidade. Toda segunda um novo episódio, com os maiores comunicadores do pescado no Brasil. Fábio Sussel, Ricardo Torres, Letícia Battiston, Thiago Bueno e Fabi Fonseca. Com o patrocínio de Frumar e Bom Porto. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Seafood Brasil. O podcast Seafood Brasil é um aquário onde você vai mergulhar no universo maravilhoso do pescado. É aqui que você vai entender como é que são o comércio, como é que são as trocas no setor e como é que é o consumo de pescado, essa proteína maravilhosa. Pessoal, e aqui no dia de hoje é um dia muito especial porque eu estou cercado de especialistas aqui. E são especialistas que nos ajudaram a gravar essa primeira temporada maravilhosa aí do podcast Seafood Brasil, que vocês vão ter o prazer de ouvir. Mas antes eu me apresento, eu sou Ricardo Torres, sou editor da revista Seafood Brasil e também curador da feira Seafood Show Latin America. E aqui ao meu lado direito, eu tenho a Letícia Battiston, que é a nossa especialista em marketing e inovação lá da Seafood Brasil, uma pessoa com uma trajetória muito linda aí no setor. Letícia, conta um pouquinho para nós aí, quem é a Letícia Battiston? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês que estão aí nos acompanhando, né? E também com os meus colegas maravilhosos aqui. Bem, eu sou a Letícia Battiston, sou engenheira de pesca, especialista em marketing na área de pescado e hoje também estou no time aí da Seafood Brasil e a gente está com esse podcast maravilhoso que vai levar informações para você que é consumidor de pescado ou de alguma forma está nesse segmento. Perfeito, realmente é um mergulho, se preparem, é bom colocar uma roupa adequada, né, Fábio? Pessoal, o Fábio Sussel, ele é uma autoridade aí no nosso segmento, tanto na área de comunicação para esse setor de pescado, mas também como uma fonte técnica. Ele vai ser o nosso nerd do pescado, que é um cara que sabe dos detalhes técnicos e vai poder esclarecer algumas dúvidas assim como a Letícia também, né? Fábio, conta um pouquinho então aí para a turma. Quem é o Fábio Sussel? Obrigado, Ricardo. Eu sou Fábio Sussel, zootecnista, mestrado e doutorado na parte de nutrição de organismos aquáticos e pesquisador científico do Instituto de Pesca de São Paulo. Já são 22 anos atuando no segmento de proteína aquática, uma atuação mais voltada para a parte de aquicultura, para a parte de produção, mas agora, nos últimos 12 meses, pivotando um pouco a minha atuação para a parte da proteína aquática como um todo, sem vaidades, seja da aquicultura ou seja da pesca comercial, né? Com o intuito de fomentar o consumo de proteína aquática, que é isso que a gente precisa, né? Fábio, você falou proteína aquática, né? Essa história é interessante, porque proteína aquática, a gente está acostumado a falar de proteína e pensa logo em carne bovina, em carne de frango e outras carnes aí, mas pescado é carne também. E é uma proteína muito relevante, que tem aspectos nutricionais inegáveis, um benefício para a nossa saúde que ninguém consegue discutir. Agora, também é um pescado, é uma proteína maravilhosa e deliciosa, né? Agora, de onde vem essa história de proteína aquática, hein? Esse é um termo que é corrente aí? Pois é, Ricardo. Já que o objetivo desse podcast é uma comunicação voltada para chefes, para o público consumidores em geral, é muito importante a gente trazer o esclarecimento de alguns termos que vão ser correntes de a gente usar durante as entrevistas, né? Inclusive os nossos convidados falam muito esses termos, então é bom, esse episódio aqui é meio que uma guia para você começar a se habituar com esses termos, não é isso? O termo pescado, no singular mesmo, tá? Sem o S no final. Então não é pescados. Não, a forma correta, pescado, no singular, representa todas as proteínas de origem aquática. Peixe, camarão, lagosta, tartaruga, jacaré, rã, algas, faz parte desse termo pescado. Nadou e a gente come é proteína aquática. Exato. A outra opção é chamarmos isso de proteína aquática, que representa tudo aquilo que ao menos tem uma fase da vida que é produzido na água, que é o caso do jacaré, que é o caso da rã. Isso tudo contempla o termo proteína aquática, né? Pescados, no plural, às vezes é muito comum a gente encontrar essa palavra. Tecnicamente, de acordo com a nossa língua portuguesa, não é a forma correta.
por mais estranho que possa parecer, o correto realmente é pescado no singular. Correto, Letícia? Isso mesmo. Que daí vai abranger todos os recursos aquáticos, né, que a gente pode consumir. É interessante, porque isso tem uma aplicação comercial também, né? Eu vejo muita dificuldade para o consumidor final e mesmo para quem trabalha no comércio de pescado chamar os produtos desse universo, né? Então você vai chamar de peixes e frutos do mar, ou então você está falando de peixes, crustáceos e moluscos. Não, chama de pescado que facilita. Isso. Ou proteína aquática, que é o que a gente vai começar a implantar aqui, né? Exatamente, Ricardo. Muito legal. Bom, Letícia, você tem essa questão importante de trabalhar o marketing, a inovação dentro do setor, né? Isso é fundamental para nós, um setor que inclusive precisa se comunicar melhor, é por isso que a gente está aqui. Então a gente precisa dialogar melhor com o público e ouvir mais. A gente teve vários convidados aí, a gente vai apresentar logo mais como é que foi essa dinâmica, mas essa primeira temporada teve vários convidados que nos ajudaram a desmistificar um pouco desse universo tão amplo, né, e tão vasto que é da proteína aquática, né? O que você destacaria, assim, que você acha que foi bacana nesse processo todo aí, dos aprendizados que a gente teve? Bem, a gente conversou com muita gente boa de diversos países, Brasil, que comercializam diversos produtos, né? Bacalhau, salmão, tambaqui, né? É mesmo. E algo bem interessante é a gente pegar, por exemplo, né, a experiência das empresas que exportam pescado, de como elas olham para o consumidor e de como elas buscam entender o que o consumidor quer comprar, como ele quer, quanto ele paga, né, para assim tomar decisões estratégicas. E também, né, de entender que no Brasil, né, o nosso setor de pescado ele está nesse momento se voltando para a busca de comunicação, de marketing para ampliar o consumo. Perfeito. A gente aprendeu muito, né? Foi Sim, um foi trabalho incrível. humilde, assim, de se comunicar com quem faz o dia a dia do setor. Nós temos um trabalho meio nos bastidores, né? Eu na revista, a Letícia também, o Fábio dentro do Instituto de Pesca e também como um comunicador, mas é um trabalho que fica nos bastidores. A gente costuma dizer que a gente se comunica para nós mesmos. Exato. Né? E aqui a gente está tentando romper essa barreira. Vamos ver se você fica com a gente até o final. Essa é uma questão muito importante, né, Ricardo? A gente se comunica para dentro do setor e a gente está tentando ousar, que é um exercício difícil para nós, né, de fazer essa comunicação para fora do setor. Quais termos, qual linguajar, qual postura a gente deve adotar? E tudo isso, a gente passou já por essa experiência nos 11 episódios que nós já gravamos por conta da feira, né? Sim, é verdade, exatamente. E lá, uma coisa que eu queria aproveitar e a tua experiência e esse verniz técnico que você traz para nós, explica um pouquinho essa história da diferença entre pesca e aquicultura, né? Porque é uma coisa que talvez nem todo mundo esteja familiarizado, né? Pois é. Aquicultura, todo tipo de organismo aquático que é cultivado, né? O Brasil é um grande produtor de tilápia, é um grande produtor de tambaqui e de camarão marinho. Acho que tilápia é o quarto maior do mundo, Exato. né? Tambaqui o maior, porque é um peixe amazônico nosso. Sim. E o camarão também tem uma produção relevante. Relevante, né? Além de outras espécies, como o truta, o panga, o lambari, né? Também há cultivo. Existem cultivos comerciais de lambari, que não é só porque ele é de pequeno porte que ele não tem a sua importância comercial. Né? Claro. E pesca, nós temos a pesca continental, que é a pesca praticada em água doce. Nós temos a pesca industrial, que são grandes embarcações, especialmente mar afora, né? E tem ainda a pesca artesanal marinha, que é praticada mais ao longo do litoral, com embarcações menores, e é uma pesca menos equipada em termos de embarcações, de GPS, de motor e assim por diante, mas que não deixa de ter a sua importância econômica também, né? Claro. Então, nós temos pescado da aquicultura e pescado da pesca comercial. Ambos são muito importantes, tanto para a economia quanto para o fornecimento de alimentos para uma população cada vez mais crescente no mundo. Deixa eu aproveitar um gancho, talvez você não saiba, mas o pescado é a proteína mais comercializada do mundo, não é isso? É a maior receita com uma proteína que existe no mundo. Se você comparar com a carne bovina, com a carne de frango, carne suína, que é muito consumida, não chega em faturamento ao que o pescado gera, né? Porque são mais de 170 bilhões de dólares. Já explorando aí o termo pescado, né? Então nós estamos falando de aquicultura e de pesca comercial. E hoje a aquicultura ela já produz
é um pouquinho mais da metade do que é capturado pela pesca comercial. Então, quando junta esses dois, é a proteína mais produzida e a mais consumida no mundo, disparado depois do segundo lugar, que é a proteína de suínos, né? Então, é isso. A proteína aquática é a mais produzida e a mais consumida no mundo. E aqui no Brasil também o consumo não para de crescer, a gente tem um volume crescente tanto de produção de aquicultura, como ele falou, e a pesca estável, mas assim, o brasileiro está cada vez mais interessado no pescado, né, Letícia? Você tem sentido isso também? Sim, entender como o pescado chega no prato dele, de onde que ele vem, né? E também o setor que produz, né, de captura, da pesca comercial também, muito voltado em atender essas exigências do consumidor, em mostrar selos, certificações que são importantes também para a venda desse produto que é tão importante. Agora, Letícia, você tem acompanhado bem esses números. Tem crescido, Ricardo, mas de forma tímida ainda, né, Letícia? Quando a gente compara, por exemplo, com a proteína suína, claro, que no Brasil cresce muito mais do que o consumo de proteína aquática. E aí que é a importância dessa comunicação, né? Poxa, o que está acontecendo que esse crescimento está tímido, né? Parece que os consumidores têm interesse em consumir, mas a coisa ainda está lenta, né? Eu tenho um palpite, eu acho que a gente vai ajudar aqui. Com os convidados que a gente trouxe para essa primeira temporada, vocês vão começar a entender uma série de nuances do setor, inclusive vão ver algumas experiências gastronômicas que a gente fez, muito legais, que afinal de contas falar é bacana, mas comer é melhor ainda. Então a gente realmente se esforçou nessa primeira temporada para trazer para vocês muito conhecimento a respeito dos detalhes, os meandros dessa história do peixe, né, no Brasil. Então, vocês participaram ativamente dessas gravações, eu também, né? Inclusive vale aqui a gente mencionar que essas gravações da primeira temporada não teriam acontecido se não fosse o apoio da Francal Feiras, sim, que é a nossa parceira na realização da Seafood Show Latin America, que aconteceu em outubro, né? E já fica o recado aí para todo mundo visitar o ano que vem. Tá incrível. Muito legal, né? Eu sou suspeito para dizer, mas foi uma feira maravilhosa. Maravilhosa e que vai crescer agora, né? Sem dúvida. A gente vai para a Embi, já é uma feira que cresceu, né? A gente tá fraco, não. Então, a Seafood Show ela foi realmente esse palco, né? Foi um palco muito bacana para a gente conseguir reunir todas essas pessoas incríveis que têm tanto conhecimento sobre o setor e estrangeiros, inclusive. A gente fez entrevistas em inglês e tal. A gente tá metido. Então, gente, muito conhecimento que a gente trouxe para vocês justamente para vocês terem mais familiaridade com esse segmento. Quem sabe a gente quebrar um pouco essa história da falta de contato, né, do público geral com o peixe. Sim, Ricardo. Eu que participei de praticamente todos, quando eu não estava como host, eu estava dentro do estúdio acompanhando, né? Eu posso garantir que esses 11 episódios gravados na Seafood Expo Latin America retratam o que foi a feira em termos de expositores, em termos de conversas de corredores, né? Então, sem vaidades, a gente falou de salmão, a gente falou de bacalhau, falamos de tambaqui, falamos de tilápia, falamos de espécies nativas do nosso litoral, aproveitamento de espécies não tão conhecidas pelos consumidores. Até os penacos, né? Você que é de um estúdio de pesca, tem um trabalho bacana com isso, né? Explica um pouquinho, rapidinho, que história é essa de penaco? Rapidamente, tivemos a oportunidade de conversar com a diretora do Instituto de Pesca, a pesquisadora Cristiane Neiva, aonde ela apresentou o trabalho que o Instituto de Pesca vem realizando com o apoio da FAPESP, que é a Fundação Estadual de Apoio à Pesquisa Científica, né, que tem por objetivo entender e, a partir daí, fomentar o consumo de pescado na população, com o intuito que pescado traz saúde. E, de fato, existe uma relação direta onde países em que o consumo de pescado ou de proteína aquática é maior, uma relação direta com a melhor saúde da população. Então, o Estado de São Paulo, primeiro, está fazendo esse trabalho com o foco estadual, mas a intenção depois é expandir. Eu não vou dar maiores detalhes aqui, porque vai estar tudo lá no episódio, assistir, né? Pois é. Mas tem uma palavra-chave aí, o termo-chave que é pescado para a saúde. Exato, pescado para a saúde, aonde a pesquisadora a doutora Cristiane explica exatamente o que é esse projeto sensacional. Maravilha. E aí tem essa outra questão que eu coloquei, que é esse termo penacos, né? A gente tem um termo que normalmente se aplica às plantas não convencionais, você que é do universo da gastronomia provavelmente já está familiarizado, né?
as punks, plantas não convencionais, inspiraram a criação dos penacos, né, que são os peixes não convencionais. E aí são peixes da nossa costa, que a nossa costa é muito rica em diversidade, mas não é tão rica em volumes, né? Correto. A gente não tem tanto peixe à disposição, mas tem uma variedade muito grande. Então isso é um prato cheio aí para a gastronomia e também para o consumidor final. E respeitando a sazonalidade das espécies. E né? falamos muito sobre a questão de como aproveitar a sazonalidade das espécies para o food service. Falamos com pessoas que comercializam pescados que têm essa sazonalidade para talvez trabalhar melhores preços para você que é consumidor. E vocês vão conseguir acompanhar tudo aí durante o nosso podcast. Vamos consumir o que o mar nos oferece em cada época do ano, simples assim. Simples assim, exatamente. Olha, deixa eu aproveitar, a Letícia falou aqui. Letícia, a gente teve, eu agradeci aqui a Francal, mas a gente teve o apoio também dos nossos patrocinadores. Claro, claro. Vale a pena a gente mencioná-los, né? E contar um pouquinho de como foi a experiência com eles. Sim, nós tivemos o apoio da Frumar e da Bom Porto, né? Sem eles, nós não conseguiríamos proporcionar para vocês toda essa experiência, esse compartilhamento de informações tão importantes e também que são empresas apoiadoras e comprometidas para que a gente aumente o consumo de pescado e fomente cada vez mais esse aumento do consumo no Brasil. Então, nós falamos sobre salmão, né, com a Frumar, e falamos muito sobre bacalhau com a Bom Porto. Vocês têm que acompanhar esse episódio, os 2 episódios. E lembrando, né, Ricardo, que é voluntário da nossa parte colocar o nosso tempo e o nosso conhecimento a serviço do setor. Agora custa, né? Uma estrutura como essa custa, um stand dentro de uma feira custa. Então é importante que o segmento tenha esse entendimento e que fomente esse tipo de iniciativa, porque senão não vai ter vida longa. O que a gente quer é que tenha vida longa, né? O Fábio já deu o recado dele aí. Você que é da indústria de pescado e está ouvindo aí já deve ter entendido, né? A gente, claro, está sempre em busca de patrocinadores, mas eu acho que a experiência dessa primeira temporada vai mostrar para vocês que a gente ainda tem muito a explorar e tem muito a dizer. Então é isso, gente. Esse primeiro episódio foi realmente mais para a gente introduzir aí a dinâmica, né? Seria interessante a gente detalhar um pouquinho, né, Fábio? Como é que a gente vai prosseguir daqui para frente? A gente tem 11 episódios que você falou. Como é que a gente vai lançar eles? Pois é, Ricardo. Nós já temos aí praticamente 2 meses e meio de episódios de geladeira, que são episódios que já estão gravados. Tá? Em seguida, a gente pretende gravar mais episódios nessa situação de estúdio, com bastante profissionalismo. E depois, nós já temos alguns eventos que já estão fixos no calendário anual, de feiras relacionadas ao setor. Nós temos lá em São José do Rio Preto a AquiShow, que é uma feira organizada pela Peixe SP, a Associação de Produtores de Peixe do Estado de São Paulo, que é uma feira mais voltada para a parte de aquicultura, de produção, mas que nada impede de a gente estar explorando os assuntos relacionados ao consumo de pescado de um modo geral. Depois, no segundo semestre, nós temos o IFC, que é realizado lá em Foz do Iguaçu. Tem a FENACAN, que é a feira, o IFC, aí um evento que pega também a parte de pesca e a parte de aquicultura. Nós temos a FENACAN, que é a Feira Nacional do Camarão, que é tanto a parte de produção de camarão quanto também de peixe. Essa parte também é forte nessa feira. E claro, né, temos aí a feira que é a Seafood Show Latin América. Aí sim, o grande momento para a gente fazer bastante entrevista, né? Onde a gente chega no final da cadeia, né? A Seafood Show, ela cobre a comercialização de pescado, né? Então, aí que a gente chama varejistas, aí que a gente chama os chefes de cozinha e põe para conversar com os importadores, com os distribuidores, com os pescadores, aquicultores, e todo mundo se encontra. A gente se reúne, né? Todos os pontos da cadeia produtiva de pescado até o consumidor final estão na feira. E aí a gente tem um podcast tão múltiplo que vocês vão conseguir ver e acompanhar. E mais uma vez reforçando o quão democrática e eclética é essa feira, né? Tem estandes de só quem produz pescado, tem estandes de quem só distribui, tem estandes de quem produz e é verticalizado, produz, processa e distribui,
E os corredores ali, um monte de gente interessada em estar fazendo negócios. E mostras gastronômicas que para são o sensacionais, consumidor, né? Essas demonstrações que tem lá, Sim. né, Letícia? É um negócio que... porque aí você, depois de discutir tanto, você percebe como é na prática. Na o negócio, prática, no exato. dia a dia dos restaurantes, no dia a dia dos varejos. E quer vir dos pontos de aqui venda. provar um peixe feito dessa forma, comprado de um pescador que às vezes não usava essa proteína, essa espécie, aí a gente traz um chefe especialista que propõe isso e que se torna um sucesso gastronômico. E de forma muito clara, né? Fica nítido, tem espaço para pescado de baixo ticket, merluza, polaca do Alasca, panga, de alto ticket, como salmão, bacalhau, pescado cultivado, pescado importado. Então, é um evento que tem oportunidade para todo tipo de pescado. E assim a gente quer que seja também esse podcast. Então, o peixe não é caro, né? Não. Na verdade, depende do peixe, Exato. Depende do bolso. E depende da ocasião. É isso. Gente, é isso. Então, eu queria agradecer. Esse primeiro episódio se encerra aqui. Acompanhem a nossa primeira temporada aí do podcast Seafood Brasil. Os episódios vão ser lançados um por semana. Então, fiquem espertos aí que vocês vão acompanhar nas nossas redes sociais e ficar por dentro aí desse lançamento. Mais alguma consideração aí final? Não poderia deixar de registrar a minha gratidão pelo convite de participar desse projeto, tá? Imagina. Obrigado, Ricardo. nosso, Obrigado, Letícia. Satisfação Fábio. estar nesse time com vocês. Maravilha. Satisfação é nossa, né? Com certeza. Acompanhem os nossos episódios do podcast que serão lançados. E, novamente, agradecemos aos nossos incríveis patrocinadores que proporcionaram isso, Bom Porto e Frumar. E também a Francal Feiras e toda a equipe da Seafood Brasil. Exato. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Seafood Brasil. Um aquário onde você mergulha para saber as principais novidades do pescado. Toda segunda, um novo episódio. Com patrocínio de Frumar e Bom Porto. Até a próxima.